Quando conheci Caio, ele parecia exatamente o tipo de homem que qualquer mulher gostaria de ter ao lado. Inteligente, divertido, atencioso, com planos sólidos de futuro. Nos casamos depois de 2 anos de namoro e construímos tudo juntos. Eu o ajudei a quitar dívidas, apoiei quando ele trocou de emprego e fui paciente quando os negócios não iam bem. Tivemos 2 filhos, Miguel e Rafael, e minha dedicação à maternidade foi total. Deixei meu trabalho como designer gráfica para me dedicar à criação deles, como Caio pediu. Nos últimos tempos, porém, Caio estava diferente. Se antes chegava em casa animado, agora parecia impaciente com tudo. Reclamações sobre o barulho das crianças, falta de atenção de mulher da minha parte, ou até mesmo comentários como "você virou só mãe, não é mais esposa". Era doloroso ouvir isso de quem eu tanto me doei. Eu estava exausta, mas ainda assim tentava manter nossa casa unida. As coisas pioraram quando ele passou a viajar a trabalho com mais frequência. Voltava frio, distante. Às vezes, nem tocava nos filhos. Comecei a desconfiar, mas ele sempre tinha uma desculpa: estresse do trabalho, problemas com clientes, só preciso de espaço. E eu, boba, acreditava. Até que, num domingo à noite, enquanto separava os uniformes escolares, percebi um cheiro diferente nas roupas dele, como um perfume adocicado que eu não usava. A pulga atrás da orelha virou um peso no estômago. Mesmo assim, decidi focar nos meninos. Eles estavam começando o novo ano escolar. Como sempre fiz, fui com eles na primeira semana para conversar com os professores, acompanhar o processo de adaptação e garantir que tudo estivesse certo. No primeiro dia, quando cheguei na secretaria da escola para entregar um documento pendente, fui surpreendida por algo que me paralisou. A funcionária me olhou surpresa e perguntou: "A senhora é a babá dos meninos?" Fiquei sem entender. "Babá? Não, sou a mãe." Ela franziu a testa e respondeu, com a ficha em mãos: "Ah, desculpe, é que no cadastro da matrícula consta outra mulher como mãe. Amanda Rocha." Amanda Rocha? Tive que me segurar para não cair ali mesmo. Pedi para ver a ficha, mas ela recusou, dizendo que só o responsável legal poderia autorizar. E segundo o sistema, a mãe era Amanda e o pai, Caio. Voltei para casa atordoada. Comecei a revirar minhas lembranças, tentando entender em que momento ele fez isso. Só podia ter sido recentemente, pois no ano anterior eu era a única responsável cadastrada. Naquela noite, esperei Caio chegar. Assim que entrou, sem esconder a revolta, perguntei: "Quem é Amanda Rocha?" Ele me encarou por 2 segundos, deu um sorriso cínico e respondeu: "A mulher que entende minhas necessidades." Fiquei em choque. E o que ela tem a ver com a escola dos nossos filhos? Tudo. Agora ela faz parte da vida deles. Você se anulou, Larissa. Virou invisível. Aquilo me destruiu. Não era só uma traição. Era uma substituição completa. Como se eu tivesse morrido e ele tivesse colocado outra mulher no meu lugar, na casa, na cama e até no cadastro da escola dos nossos filhos. Ele alegou que eu estava emocionalmente instável e que, como pai, tinha o direito de escolher quem era mais adequada para cuidar das crianças. No dia seguinte, tentei falar com a direção da escola, mas me informaram que só o responsável legal poderia alterar qualquer dado ou permitir acesso. Me senti impotente, anulada, como se fosse uma estranha querendo se aproximar dos próprios filhos. Comecei a observar os meninos. Miguel, o mais velho, estava calado demais. Rafael, mais novo, desenhava sempre a mesma figura, uma mulher loira segurando as mãos dos dois, e eu sempre de costas. Foi um soco. Caio os levava e buscava da escola como se tudo estivesse bem. Eu já não conseguia fazer nada. Percebi que ele tinha se antecipado a tudo, falsificou documentos, deu outra mulher como responsável, me bloqueou nas ferramentas de comunicação da escola e agia como pai solteiro. Eu havia sido apagada. Foi então que decidi agir. Na surdina, procurei os documentos da matrícula antiga dos meninos e encontrei uma cópia guardada em minha gaveta. Nela constava meu nome como única responsável.
Levei ao cartório, autentiquei tudo e marquei uma reunião com a direção da escola, mesmo sabendo que sozinha seria ignorada novamente. Mas dessa vez levei junto uma advogada, e também os comprovantes de que eu era, sim, a mãe biológica e legal. A reação do diretor ao ver os documentos foi imediata. Ele pediu para conversarmos em particular, longe da secretária. Um homem sério, com semblante rígido, que até então parecia indiferente à minha dor, me surpreendeu ao dizer: "Isso é gravíssimo. E não vai ficar assim." Ele me pediu um tempo. Disse que precisava verificar todos os dados no sistema e investigar como isso havia passado pelo controle da escola. Pela primeira vez, senti que alguém me escutava. Saí dali ainda abalada, mas com uma faísca de esperança. Eu não sabia exatamente o que Álvaro, o diretor, faria. Mas algo me dizia que ele não deixaria isso impune. Eu só não imaginava que ele agiria de forma tão corajosa e vingativa. No dia seguinte à conversa com o diretor Álvaro, eu não consegui pregar o olho. Fiquei me perguntando se ele realmente faria algo ou se tudo aquilo não passava de mais uma promessa vazia. Já tinham me ignorado tantas vezes, na secretaria, nos e-mails. Até os professores passaram a me tratar como uma visitante sem importância. Sentia como se minha identidade de mãe estivesse sendo arrancada de mim à força. Pela manhã, preparei os meninos para a escola. Rafael ainda estava sonolento, e Miguel me abraçou mais apertado do que o normal. Parecia confuso, dividido. Sussurrou no meu ouvido: "Mamãe, por que agora Amanda vai nas reuniões e não você?" Senti um nó na garganta, mas respirei fundo. "Porque tem coisas erradas acontecendo, meu amor. Mas a mamãe já está cuidando disso, tá bem?" Caio me observava com desprezo do outro lado da sala. "Chega disso, Larissa. Para de fazer drama. Eles se adaptaram, só você que ficou no passado." A frieza nas palavras dele ainda me machucava, mas já não me calava. "Adaptaram ou foram forçados a aceitar o absurdo que você inventou?" Ele riu, debochado. "Você que sumiu. Eu precisei preencher o espaço vazio com alguém capaz. A Amanda é mais presente, mais madura. E os meninos adoram ela." Aquela frase foi um estalo. Ele queria me apagar por completo. Apagar minha maternidade, minha história, minha presença. No final da tarde, recebi uma ligação do colégio. Era o próprio Álvaro pedindo que eu comparecesse no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Disse que a reunião seria com a coordenação pedagógica, presença jurídica e que Caio também estaria convocado. Meu coração disparou. Será que finalmente alguém havia me dado voz? Na manhã da reunião, cheguei com minha advogada, Carla. Caio já estava lá, ao lado de Amanda. Os dois de mãos dadas, sorrindo, como se estivessem indo a uma entrega de medalha. Amanda usava um terninho impecável, maquiagem forte e um olhar de superioridade que me causava repulsa. A reunião começou formalmente, com o diretor apresentando os documentos entregues por Caio no ato da matrícula, e depois os documentos oficiais que eu havia trazido, incluindo a certidão de nascimento original dos meninos, o histórico de matrícula com meu nome, e até prints do sistema antigo. Álvaro, sério, levantou-se, ajustou os óculos e disse com firmeza. Após análise minuciosa, ficou evidente que houve alteração não autorizada nos dados escolares. A senhora Amanda Rocha foi cadastrada como mãe sem qualquer respaldo legal. Isso é considerado falsidade ideológica e contraria as normas da instituição. Caio tentou interromper. "Eu sou o pai. Tenho o direito de atualizar os dados se a mãe está emocionalmente instável." O diretor respondeu firme. "O senhor não possui a guarda unilateral. Qualquer alteração deveria ter sido feita com assinatura da mãe legal ou decisão judicial. Nenhum desses documentos foi apresentado." Amanda, visivelmente desconfortável, murmurou. "Mas eu só quis ajudar. Eles me veem como uma figura materna também." Foi quando Carla, minha advogada, bateu com firmeza os papéis na mesa. "A senhora cometeu um crime ao se passar por mãe de crianças que não são suas. Isso será levado à justiça, inclusive por danos morais à verdadeira mãe.
O que Caio não esperava aconteceu então. Álvaro anunciou. Além de revertermos imediatamente o cadastro, a escola decidiu convocar uma reunião geral com os responsáveis das turmas dos seus filhos. A instituição irá explicar o ocorrido de forma pública, porque nós não compactuamos com esse tipo de manipulação. Meu queixo caiu. Eu jamais imaginei que ele teria essa postura. Uma exposição pública era exatamente o que Caio mais temia. O orgulho dele, a imagem de pai presente, a reputação que tentava manter entre os outros pais, tudo prestes a ruir. Caio explodiu. Você não pode fazer isso. Vai me expor. Álvaro respondeu. A senhora Larissa foi exposta e deslegitimada como mãe em nossa escola por semanas. Não permitirei que isso passe impune. Nos dias seguintes, a reunião foi marcada. Recebi dezenas de olhares curiosos, mas também escutei cochichos de solidariedade. Algumas mães vieram até mim e disseram que já achavam estranho Caio estar sempre com outra mulher, se dizendo pai solteiro. Outras disseram que os filhos relataram comentários de Amanda dizendo que a mãe deles não ligava mais para eles. Quando a reunião começou, Álvaro fez questão de contar toda a verdade, mantendo a postura ética, mas firme. Expôs os documentos, mostrou os erros administrativos e anunciou medidas preventivas para que isso jamais se repetisse com outra família. O ambiente ficou pesado. Caio, envergonhado, se manteve calado. Amanda abaixava a cabeça a cada frase. Eu, por dentro, me sentia finalmente reconhecida. Vingada. Mas o que mais me emocionou aconteceu depois, quando Miguel, meu filho mais velho, me entregou um bilhetinho desenhado às pressas. Eu sabia que a mamãe ia voltar. A frase, curta, me desmontou. Caio tentou me impedir de continuar frequentando o ambiente escolar, alegando que exposição prejudicava os filhos. Mas era tarde demais. O estrago feito por ele próprio havia sido revelado. E mesmo tentando forçar outra narrativa, ninguém mais o via da mesma forma. O que ele não sabia é que a maior virada ainda estava por vir. E não seria promovida por mim, mas pelos próprios filhos. Depois daquela reunião com os pais, o ambiente na escola mudou radicalmente. Não só para mim, mas para Caio e Amanda também. Era como se um véu tivesse sido retirado dos olhos das pessoas. As mães que antes cochichavam pelas costas agora vinham até mim com olhares de respeito, algumas até pedindo desculpas por terem acreditado nas mentiras. E eu finalmente me sentia novamente onde sempre pertenci, no papel de mãe dos meus filhos. Amanda, por sua vez, parou de aparecer na escola. Segundo comentários, ela teria se afastado por vergonha, já que muitos pais a acusaram de oportunismo. Mas Caio continuava tentando controlar a narrativa. Mandava mensagens manipuladoras para os filhos, alegando que eu havia inventado tudo, que o diretor estava contra ele, e que ele era a verdadeira vítima da história. Na semana seguinte, uma nova reunião foi marcada pela escola. Desta vez, era apenas comigo, Álvaro e a coordenadora pedagógica. Sentei-me um pouco apreensiva, sem saber o que esperar. Foi então que Álvaro, com um sorriso discreto, entregou um envelope. Larissa, os meninos participaram de uma atividade chamada Quem é meu Porto Seguro? E eu gostaria que você visse o que eles fizeram. Abri os desenhos com as mãos trêmulas. No de Miguel, havia a imagem de uma mulher de cabelo castanho segurando 2 meninos, protegendo-os de uma tempestade. Embaixo, estava escrito com letra tremida: Minha mãe é meu abrigo, mesmo quando tentam tirar ela de mim. No de Rafael, um coração gigante cercava 3 bonequinhos de mãos dadas. Mamãe, Miguel e eu. Só isso já basta. Ali, percebi que Caio podia até tentar manipular documentos, corações e versões. Mas o vínculo que eu construí com meus filhos, esse ele jamais conseguiria apagar. Dias depois, Caio tentou me intimidar por mensagem. Está feliz agora? Me expôs como um monstro para todo mundo. Vai se arrepender. Respirei fundo e respondi com firmeza. Eu só fiz o que você não teve coragem de fazer: proteger nossos filhos. O tempo vai mostrar quem estava errado. No mês seguinte,
Dei entrada no processo de guarda definitiva com exclusividade. Minha advogada argumentou que, além do histórico de negligência emocional, Caio havia praticado falsidade ideológica, submetido os filhos a um ambiente confuso e ainda tentou apagar minha presença da vida deles. Com a repercussão do caso na escola, conseguimos reunir várias declarações de pais e professores a meu favor. Até o diretor Álvaro se dispôs a enviar um parecer formal. Durante a audiência, o juiz olhou fixamente para Caio e perguntou: por que o senhor achou que podia registrar outra mulher como mãe dos seus filhos sem autorização legal? Ele tentou se justificar com aquele velho tom de vítima. A Larissa estava instável, distante. Mas o juiz cortou. Isso não lhe dá o direito de reescrever a realidade e causar confusão emocional em duas crianças. O que o senhor fez é grave. Na mesma semana, saiu a decisão, guarda definitiva comigo. Caio teria direito a visitas supervisionadas, enquanto Amanda foi proibida de se envolver diretamente na rotina dos meninos até avaliação psicológica. Eu chorei como há muito tempo não chorava. Não de dor, mas de alívio. Um choro de quem carregou o peso da injustiça por tempo demais. No caminho de volta para casa, Miguel segurou minha mão no banco de trás e disse: agora ninguém mais vai poder dizer que você não é nossa mãe, né? Sorri com os olhos cheios d'água. Nunca mais, meu amor. E mesmo que digam, a gente sabe a verdade. Com o tempo, nossa vida foi voltando aos trilhos. Mudei de emprego, aluguei um apartamento menor, mas só nosso. Os meninos ganharam um quarto novo, decorado com desenhos deles mesmos. Aos poucos, voltamos a construir memórias sem sombra de medo. A maior surpresa veio meses depois, quando fui chamada novamente ao colégio. Achei que fosse algo burocrático, mas Álvaro me recebeu com um sorriso diferente. Larissa, criamos um comitê de mães colaboradoras aqui na escola. Pessoas que inspiram outras famílias com sua força. Gostaríamos que você fizesse parte. Me emocionei na hora. Não só por ser convidada, mas por perceber que minha dor não havia sido em vão. Minha luta virou ponte para outras mães que também estavam sendo silenciadas. Caio, por outro lado, afastou-se cada vez mais. As visitas supervisionadas passaram a ser raras, e os meninos já não perguntavam por ele. Eles entenderam, ao tempo deles, quem realmente ficou e quem tentou apagá-los junto com a mãe deles. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto orgulho. Porque mesmo quando tentaram me apagar dos papéis, dos registros e da rotina, meus filhos nunca me apagaram do coração deles. E isso foi o que me salvou. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!